Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste dia 12 de janeiro de 2025, um dos dias mais movimentados na janela de transferências do Internacional. Tem reforço chegando ao estádio Beira-Rio, outro reforço que foi anunciado pelo BID, Boletim Informativo Diário da CBF, o sinal verde que o Inter recebeu do CSKA Moscou da Rússia por um atacante e o negócio podendo ser finalizado nas próximas horas. A gente fala e atualiza os outros nomes da janela de transferências do Internacional, a apresentação do primeiro nome anunciado, Paulinho Paula, que hoje concedeu entrevista coletiva no estádio Beira-Rio, e também o grande fato da tarde. O Inter teve as suas contas bloqueadas pela Justiça e a gente vai explicar essa história. Tem muito pra gente trazer aqui, então fica ligado aqui, já deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, e claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha, pode ser a sua também. Se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link, te registra pelo meu link para brincar lá na KTO e aproveita, porque tem muito. Tem estaduais nesse meio de semana ainda, o Inter joga na quinta contra o Monson no Passo da Areia, a gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouco. Tem também jogos de outros estaduais, também outros jogos do Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, tem de tudo para tu brincar, competições europeias, outros esportes, a Kings League com o apoio e patrocínio da KTO tá pegando fogo, então aproveita, vai lá para dar uma brincada. E quero falar do Ativo, que é o melhor estimulante para homens e mulheres, e não só para hora H com teu parceiro ou tua parceira, mas no dia a dia, se tu não tá ativado, tá precisando dar uma revigorada, vai de Ativo, é 100% natural, não precisa de receita, não tem nenhum tipo de contraindicação, então chama o pessoal do Ativo e garante o seu, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante em 2 turnos. Um turno pra galera que se reapresentou do jogo de ontem, né? Depois da vitória por 2-1 na estreia contra o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Já começam a trabalhar pensando no Monson, adversário da quinta-feira, no Passo da Areia, né? Jogo com o mando do Monson, que vai comandar o jogo no estádio Francisco Noveleto Neto, o estádio do São José, grama sintética, então pode ser que o Pablo Fernandes tenha alguns cuidados com a equipe, e a equipe que se prepara para o início do Brasileirão e também vai jogar um pouco antes disso, né, o Clássico Grenal na quinta rodada do Gauchão no final desse mês de janeiro, treinou no período da tarde também no CT Parque Gigante. 2 turnos então de atividades, e depois da primeira atividade, a da manhã, teve a apresentação do Paulinho Paula, novo reforço do Internacional, o primeiro anúncio do Inter na janela de transferências. Meia, pode jogar como segundo volante, também chegou sem custos ao Inter, né, num contrato de 2 temporadas depois de terminar o seu vínculo em dezembro com o Vasco da Gama. E ele chegou, destacou que é um contato antigo, né, que o Inter tentou a sua contratação em 2021, mas ele estava muito bem lá em Portugal, a família gostava da cidade, ele estava jogando no Boa Vista, então não tinha o interesse de deixar Portugal naquele momento. Ele disse que ele tem também jogado em várias posições, de primeiro volante, de segundo, como falso 10, como um extrema, e que ele pode agregar em diversas funções dentro do time do Inter, mas onde ele se sente mais confortável é de segundo volante. Isso o Paulinho Paula deixou muito claro, mas que ele está à disposição do Pesolano, onde ele preferir utilizar ele, ele vai estar à disposição. E ele também deu uma desabafada, né? Porque para quem não lembra, o Paulinho Paula ele teve uma ruptura de LCA, de ligamento cruzado anterior do joelho, no início de 24, ele volta e joga 4 jogos pelo Vasco no fim de 24, em 25 não teve muita minutagem, e ele falou que durante o processo ali de recuperação da lesão, ele teve muitas incertezas quanto à continuidade da sua carreira, mas que decidiu seguir e que agora estar chegando ao Inter é um grande desafio para sua carreira. Bom, deixa eu falar aqui também sobre um episódio muito triste, constrangedor, enfim, muito ruim que aconteceu hoje e que foi confirmado, né, foi divulgado e vazado hoje essa informação. O Internacional, ele está neste momento com as suas contas bancárias bloqueadas, tá? As contas bancárias do Inter, elas estão bloqueadas em virtude de uma dívida que o Inter tem com o empresário Pablo Leclerc Fluxa, que é empresário chileno que fez a intermediação da vinda do Carlos Palacios para o Inter em 2021.
e ele está cobrando na justiça cerca de 154 mil dólares de comissões que não foram pagas pelo Inter no momento da contratação do Carlos Palacios. Ele foi à justiça, reclamou, cobrou esses 154, dava um pouco mais ali de 650 mil reais, e cobrou, e a justiça, e ele pediu nesse processo o bloqueio das contas do Inter e levou. A justiça bloqueou as contas do Internacional, o Inter não pode movimentar as suas contas, isso impacta para muitas coisas, como também contratações nesse momento de janela de transferências, e tem um entrave muito importante para isso ser resolvido, que existe um recesso jurídico até o dia 20 de janeiro. Então o Inter não vai conseguir resolver essa situação até o dia 20 de janeiro por conta desse recesso jurídico. Então serão mais 8 dias, pelo menos, do Inter com as suas contas bloqueadas. Claro, o Inter está tentando uma nova aproximação com esse empresário para resolver essa situação. Eu conversei com algumas pessoas do clube hoje. É dito que é uma situação contornável, que é uma situação obviamente chata, o Inter admite que é uma situação chata, mas que pode ser contornada e que não é nesse momento, entre aspas, desesperadora. Foi o termo que eu ouvi, tá? O Inter até tentou um efeito suspensivo dessa ação e que foi negada pela justiça. E aí vem o caso mais curioso, porque, deixa eu até pegar o nome para não esquecer, a juíza Fabiana dos Santos Caspari, da 18ª Vara Cível de Porto Alegre, numa petição publicada agora na virada do ano, ela negou o pedido de ação do Inter, e nesse pedido de ação do Inter havia como uma parte de garantia do valor de um pouco mais de 600 mil reais, o Inter tentou colocar como uma garantia uma máquina de iluminação de grama, que é aquelas que a gente vê geralmente no Beira-Rio em algumas fotos, geralmente o clube usa à noite, quando está num tratamento mais específico do gramado do estádio, e é uma máquina até modelo MU360, é um sistema de iluminação, e foi oferecido pelo Inter. A juíza recusou, inclusive ela disse na própria petição que beira a jocosidade com o juízo a indicação feita. Um clube como o Internacional, celebrante de contratos milionários em face de débito de 640 mil reais, indicar uma máquina de iluminação de grama, que evidentemente não vale hoje o que valia na compra. De fato, deu uma bordoada justa no Inter. O que a gente vai fazer? O Inter vai ter que resolver o quanto antes, né, gente? E é bem possível que antes do dia 20 isso não aconteça. Bom, indo para o mercado de transferências, tá? Tem algumas informações bem importantes. Primeiro, as situações que dá pra gente descartar aqui. William Carvalho, volante português / angolano, ele tem dupla cidadania, jogou muito tempo na Europa, tá com 33 anos, foi oferecido ao Internacional, tá? Ele jogou em Portugal, jogou no Sporting, no Fátima, no Cercle Bruges da Bélgica, Sporting depois de novo por 5 temporadas em Portugal, Real Betis na Espanha, estava desde 2018, foi até 2025 e agora está no Pachuca do México, uma informação até que foi trazida em primeira mão pelo Wagner Martins. Podem descartar esse nome, foi somente oferecido a um primeiro volante marcador, mas o Inter não vai fazer esse negócio com esse jogador porque é caro e o Inter está avaliando outras opções, tá? Um nome que é muito difícil que aconteça, tá? César Araújo, volante uruguaio, Orlando City, já falamos aqui, livre no mercado, negociou com Boca, negociou com o Nacional, chegou a ter um acerto com o Nacional e o Inter fez uma procura, o Pesolano inclusive ligou para o jogador, tentou essa negociação, mas hoje ela está descartada. Tanto que a informação que vem do Uruguai é que o Inter nem apresentou proposta pelo César Araújo, porque sabe que o negócio é muito difícil de sair e que ele tem um encaminhamento já com o Nacional de Montevidéu. Outra situação importante, Rodrigo Becão, é um nome que até o momento foi oferecido, tá? Dentro do que eu ouvi no bastidor do clube, não é uma tendência a sair negócio, a não ser que mude algo. Ele foi um nome oferecido, para quem não lembra, o Inter tentou ele no meio do ano passado, depois que ele tinha voltado da lesão, ele teve uma ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior do joelho, ele que surge muito bem no Bahia, né? Ele surge lá no Bahia há muito tempo atrás, vai para o CSKA, Udinese, é vendido por 10 milhões de euros da Udinese para o Fenerbahçe, teve a lesão no joelho, voltou a jogar na temporada passada, foi oferecido agora pro Internacional, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem uma negociação, tá? O Inter está conversando com o staff, vendo as condições, mas pelo que eu ouvi, não é uma certeza de que vai sair o negócio. A gente vai ter que aguardar os próximos dias para saber, tá? Sobre outras situações de mercado.
Félix Torres. Félix Torres está muito próximo de ser reforço do Inter, tá? A informação que a gente tem é de que hoje teve um avanço. Porque vamos lá, o Félix Torres está acertado com o Inter está acertado com o Félix Torres. O Inter está acertado com o Corinthians e o Corinthians está acertado com o Internacional. Mas qual que era o último ponto? O empresário do jogador está cobrando valores que não recebeu de comissão por parte do Corinthians. E ele estava sem liberar alguns documentos que o Corinthians e o Inter precisavam para finalizar a negociação e o zagueiro equatoriano de 28 anos viajar aqui para Porto Alegre. E essa situação ela está já sendo resolvida, tá? Inclusive é uma informação que veio em primeira mão lá do GE de São Paulo. Aqui já é confirmado pelo Inter, tá? Que o Inter tá agora aguardando os últimos detalhes burocráticos para já mandar as passagens e o Félix Torres chegar. O Félix Torres vai ser jogador do Inter em empréstimo de uma temporada com opção de compra. Outra situação importante, o atacante Alejandro. O Inter recebeu um sinal verde do CSKA Moscou da Rússia de que eles topam sim negociar o Alejandro por empréstimo. É o que o Inter está tentando, o Inter não tem condições de comprar esse jogador, está negociando um empréstimo com opção de compra. Lá ele teve 2 gols em 26 partidas, jogou pouco. Para quem não lembra, o Alejandro foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, ao lado do Yuri Alberto com 14 gols. Ele estava na época emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vitória da Bahia. O Bragantino tinha o seu passe, recebeu uma proposta pelo valor da multa do CSKA e vendeu o jogador. Mas é um atacante mais móvel, bem naquela ideia de Inter operário, sabe? É um atacante operário, tá? E que tem qualidade e também sabe fazer gols. E o Inter tá negociando e tentando fechar essa negociação e tem já o aval do CSKA para negociar e tem um avanço importante porque o CSKA deu o sinal verde de que quer negociar o Alejandro nesses moldes propostos pelo Inter, tá? Outras 2 situações. Reforço anunciado pelo BID. Vitor Jesus, né, lateral direito que rescindiu com o Cruzeiro, já apareceu no BID com a camiseta do Inter, então vai ser anunciado nas próximas horas, chega para integrar o grupo que vai para o Campeonato Gaúcho e depois vai ser avaliado para também aparecer no elenco profissional do Inter. Lateral direito que iniciou no Grêmio, foi dispensado, foi pro Cruzeiro, foi muito bem, passou por Seleção Brasileira de base e agora está chegando ao Inter para esse grupo que disputa o Gauchão. Vamos ver, né? Pode ser uma oportunidade do Alan Benítez sair do time titular e ter um lateral direito pro restante da competição. E o Vitinho, gente, o Vitinho já está conversando com o Inter para sua permanência, tá? Depois do Liaoning fazer a proposta, dobrar a proposta, mas o Inter e o Vitinho recusarem, o Liaoning foi e levou o Jefinho, atacante do Botafogo. Vamos ver se vai desistir mesmo do Vitinho, mas a informação é de que o Inter já está conversando com o staff do Vitinho para oferecer um pré-contrato, ele assinar esse pré-contrato e a partir do meio do ano ele ser jogador do Internacional, porque aí vai ser quando termina o seu vínculo com o Dinamo de Kiev da Ucrânia, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.